Olá pessoal, nosso primeiro vídeo aqui no canal para falar sobre o nosso voo JetSmart. Nós então compramos uma passagem com um preço muito atrativo para o Chile, saindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Santiago, no Chile. O preço era, a gente comprou uns 2 meses antes, né, da data. O preço era de 300 e pouco, mais ou menos, por trecho por pessoa. No final, com as taxas, enfim, deu 700 e alguma coisa por passageiro, né? Ida e volta. Essa passagem inclui apenas uma bagagem de costas, uma mochila, né? Eu levei uma bolsa de mão, eu já vou colocar uma foto aqui pra vocês. Mais uma bag sem rodinhas, porque a gente tinha visto no site do Reclame Aqui algumas pessoas reclamando que, apesar de estar dentro das medidas, eles levaram aquelas malas de rodinha, mala de bordo, né, com o peso dentro do esperado e as medidas, e não deixaram entrar né, quiseram cobrar, né, cobraram, porque não, o que estava incluso no pacote básico é apenas a mochila. Então, porque nossas coisas não cabiam na mochila, e naquela minha bolsa de mão que eu mostrei a foto pra vocês, nós então optamos por despachar uma mala de 23 quilos. Aí o custo foi de 300 e pouco por trecho, ficou 600 e pouco essa mala, então a ida e a volta dela. É um custo um pouco alto, mas nós optamos por fazer isso porque nós temos um bebê e não teria como levar tudo na mochila. E também era uma semana, né, que nós ficaríamos fora. E a área interna do avião, então, né, o básico de um avião interno tinha. O único problema, a única questão negativa da aeronave interna é que, por ser uma passagem de baixo custo, o avião também era um avião, né, acredito que para questão de economia, não inclinava o assento. Mas, para um voo de 3 horas, né, seria mais confortável que inclinasse o assento. Mas tudo bem, né, não inclinava nada, nem um pouquinho. Mas foi tranquilo. O voo não foi cheio na ida, tanto que eu e meu marido ficamos um do lado do outro e ficou uma poltrona vaga do nosso lado. Mas na volta foi cheio. Custos adicionais. Então, o que você pode levar, conforme eu falei, é a bagagem de costas, né, a mochila. Se você não conseguir de até 10 quilos, se você não conseguir, né, acoplar toda a sua bagagem dentro dessa mochila, né, de 10 quilos, você pode levar uma bagagem de mão ou despachar uma mala de 23 quilos pagando uma taxa adicional. Então, no básico, só o que inclui é a mochila. Essa mala de rodinha tem as medidas especificadas lá no site, né? Tanto o peso quanto as medidas. E daí você pode embarcar tranquilamente, só que tem que pagar uma taxa. Daí você paga essa taxa, você pode comprar antecipado. Nós compramos antecipado, pagamos 300 e pouco por trecho. Então é um pouquinho caro para despachar uma mala pela JetSmart. Passagem é barata, mas o despacho da mala, né, saiu R$600 ida e volta para despachar a mala. Nós optamos por despachar uma mala grande de 23 quilos, né, do que levar a mala de bordo, né, porque teríamos que pagar os R$600 por passageiro, porque daí só caberia 10 quilos, não caberia toda a bagagem, porque nós temos um bebê, e optamos então por despachar de 23 quilos. Esse foi o custo que a gente teve, só que como nós temos um bebê, né, que bebês, assim como as outras companhias aéreas, de até 1 ano eles não pagam a passagem, né, no assento, porque eles não têm um assento, eles têm que ir no colo, né, de um dos passageiros, ou do pai ou da mãe. Por isso não é cobrada a passagem dele, então viaja de graça. E eles ainda levam o carrinho do bebê, a gente pode levar o carrinho, e uma bolsa para o bebê também, né? Então, são duas coisas que foi possível levar de graça. O carrinho você utiliza no aeroporto, entrega ele na porta do avião e eles despacham para você. Então, até a entrada no avião, você consegue utilizar o carrinho, levar seu filho tranquilamente no carrinho, né? E daí depois eles levam para baixo, né, junto com as outras bagagens, o carrinho do bebê. E a bolsa você pode ficar com você. Foi um voo tranquilo, né, de ida, não teve atrasos. Embarcamos tranquilamente no aeroporto de Foz do Iguaçu, conforme o horário previsto. O piloto fez uma viagem tranquila, né, sem intempéries negativos.
E nós chegamos também lá no horário previsto, né, no Chile. Também foi uma chegada tranquila, o atendimento no voo, os funcionários não falavam português, né, eles só falavam espanhol e inglês, mas conseguíamos nos entender, né, foi possível, às vezes algumas palavras, né, ficavam truncadas, mas foi possível, né, a comunicação. Já no guichê JetSmart, a gente já teve, quando chegou em Foz do Iguaçu para fazer o check-in, a gente já teve essa experiência que também só falava espanhol, não falava português. Mas nós conseguimos, né, pelo menos na experiência que nós tivemos, nós conseguimos, né, a comunicação tranquila com eles, que eles entendiam o que a gente falava. Dentro do avião, como é? Vou mostrar umas fotos aqui pra vocês. O avião, tranquilo, o espaço, eu não sou uma pessoa relativamente grande, né? Então o espaço foi tranquilo para nos acomodarmos, né? A bolsa você pode colocar embaixo dos pés do assento da frente ou em cima, né? No bagageiro em cima. No avião não tem lanche, aquele lanchinho que eles proporcionam para os passageiros. Tem, só que você tem que pagar, né? Eles distribuem um panfleto, tem um QR Code, você escaneia pelo celular e verifica os itens que tem disponível no cardápio deles, né? No menu. São as coisas não são baratas, uma água chega a custar 20 e poucos reais. Então aconselho a levar a água se você não tem interesse em ter gastos a mais no avião. Leva a água de vocês, leva bolacha, enfim, leva o que vocês tiverem interesse de consumo. A volta, então a ida foi tranquila. A volta só que gerou um pouco de desgaste, porque o voo estava previsto para sair do Chile às 4h30 da tarde. E às 3h45, mais ou menos, enviaram uma mensagem, né, um e-mail para os passageiros, no e-mail cadastrado, informando que o voo se atrasou, né, e havia sido adiado para as 10h40, 22h40 do mesmo dia, né. Então, seriam 6 horas aguardando no aeroporto, que nós já estávamos, né, no portão esperando pelo adiantamento da hora, né, que informaram já eram umas 3h45, faltavam uns 45 minutos para o voo decolar, né, para o horário do voo. E foi quando informaram pra gente. Aí a gente tem que ficar essas 6 horas lá no aeroporto, né? Optamos por ficar também, né? Poderíamos ter saído. Mas optamos por ficar essas 6 horas no aeroporto aguardando. Eles distribuíram vouchers para consumo no próprio aeroporto, né? Porque é uma regra que eles têm que cumprir. A cada 3 horas de atraso, eles têm que distribuir um voucher para consumo. Daí eles distribuíram os vouchers, que era uma folhinha marcada o, que era uma folha marcada com as marcações com o nosso nome, né, do passageiro, e a marcação de quais restaurantes, quais estabelecimentos do aeroporto aceitava esse voucher. Então era um voucher, um cupom de 20 mil pesos chilenos, que equivale a mais ou menos uns 100 e pouco, 130 reais, mais ou menos, na cotação daquele momento. Então, cada passageiro recebeu 2 vouchers. O nosso filho, né, mesmo viajando de graça também, recebeu o voucher, né? Então, nós casal e o bebê recebemos 6 vouchers. Foi tranquilo, nós conseguimos nos alimentar no aeroporto sem problemas, inclusive sobrou voucher, né? Sobrou dinheiro para ser gasto. Não dá para gastar depois, não dá para guardar, né? Só pode ser consumido lá e naquele dia. A previsão era para sair 10h40, saiu 10h50, mas foi um voo de volta tranquilo, né? Chegamos em Foz do Iguaçu no horário, né, previsto, com 5 minutos de atraso apenas. E foi um voo tranquilo, o piloto fez uma decolagem tranquila, um pouso tranquilo. Nesse mesmo dia também é interessante informar que também JetSmart tinha outros passageiros de outro voo, que o voo também foi adiado, também estava previsto para sair no horário próximo do nosso, só que o deles foi adiado para o dia seguinte, né, para 4h30 do dia seguinte, o que gera mais prejuízos ainda para a pessoa, né, principalmente se ela tem conexão, se ela tem questões de trabalho, enfim. Então, foi esses intempéries que aconteceu com os 2 voos JetSmart daquele dia, daquela tarde.
Os dois atrasaram e um deles mais prejudicial ainda, porque ficou pro dia seguinte, graças a Deus, não foi o nosso ficou pro mesmo dia, o que já prejudica porque você tem uma programação para chegar e tem compromisso marcado profissional e chega no horário assim, em cima da hora, é informado para você que você não vai sair, né? Não sabemos o motivo, né? Não foi nos informado o motivo, só foi nos informado do adiamento mesmo. E é isso então, pessoal. Apesar da empresa JetSmart não ser muito conhecida aqui no Brasil, eles é uma empresa pequena aqui pra gente, né? Desconhecida, na verdade. Eles têm voos saindo de 3 cidades brasileiras, que é Foz do Iguaçu, São Paulo e Rio de Janeiro. Né, eles fazem trechos no Brasil, né, poucos trechos, e fazem trechos no Chile e na Argentina, saindo aqui do Brasil. Apesar de ser uma empresa, então, relativamente desconhecida, se vocês derem um Google, né, uma busca, vocês vão ver que a empresa ela já tem um tempinho de mercado, né, é uma empresa conhecida por ser de baixo custo, e o dono dela é o mesmo dono de outras empresas sediadas nos Estados Unidos, no México e na Hungria. Então, é uma empresa que tem já um nome, né, enfim, passa um pouco de confiança, né, para as passagens. E pra gente, né, nós recomendamos, a JetSmart ela entregou, né, o que ela prometeu apesar do atraso no voo, né, que foi bem complicado, né, a questão de atraso no voo, que é algo que você não espera, que não pode acontecer, né, algo que não deve acontecer no voo, mas as outras questões foram todas tranquilas. Apesar de ser uma empresa, então, relativamente desconhecida, se vocês derem um Google, né, uma busca, vocês vão ver que a empresa ela já tem um tempinho de mercado, né, é uma empresa conhecida por ser de baixo custo, e o dono dela é o mesmo dono de outras empresas sediadas nos Estados Unidos, no México e na Hungria. Então, é uma empresa que tem já um nome, né, enfim, passa um pouco de confiança, né, para as passagens. E pra gente, né, nós recomendamos, a JetSmart ela entregou, né, o que ela prometeu apesar do atraso no voo, né, que foi bem complicado, né, a questão de atraso no voo, que é algo que você não espera, que não pode acontecer, né, algo que não deve acontecer no voo, mas as outras questões foram todas tranquilas. Apesar de ser uma empresa, então, relativamente desconhecida, se vocês derem um Google, né, uma busca, vocês vão ver que a empresa... Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos que também vão fazer uma viagem com a JetSmart. Boa viagem!